E aí, vamos estudar a lição? A lição de hoje tem como ponto de partida o texto de 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, falando da utilidade das escrituras sagradas. Todas as escrituras são úteis para ensinar, corrigir, educar, repreender na justiça, redaguir, enfim, tem muitas palavras sinônimas neste texto, dando a abrangência da utilidade das escrituras sagradas. Pergunto, a Bíblia tem ensinado você, tem repreendido você, tem corrigido você, ela fechada não tem poder, mas ela aberta através da leitura de um coração sincero e uma mente aberta para compreender a vontade de Deus. O indivíduo que se propõe, que se dispõe a estudar as Escrituras sob esta perspectiva, é um indivíduo que vai ser educado, vai ser corrigido, repreendido e educado na justiça, a justiça de Cristo. E sabe de uma coisa? Diante desses efeitos que a palavra de Deus traduz, a gente percebe o esforço divino em alcançar o nosso coração através do método utilizado, que mais é utilizado, que é a palavra, né? E quando a gente percebe esse esforço divino, esse esforço é tão abrangente que ele é capaz de ser percebido no como Deus adaptou a linguagem humana, adaptou a sua mensagem à linguagem humana para se fazer entendido. Deixa eu explicar aqui de um modo mais fácil para você entender. Exemplo, nós entenderíamos a linguagem de Deus se nós não somos deuses? Óbvio que não. Então, só um Deus para entender Deus. E qual que é a perspectiva? A premissa é muito simples. Outro dia eu estava caminhando pelo campo e ao passar perto de um boi, ele olhou para mim e mugiu. Aí falou comigo, irmão. Eu olhei para ele, ele olhou para mim e eu quis até responder alguma coisa para ele, só que não rolou um diálogo, sabe por quê? Porque eu não entendi o que ele falou. Para entender o que um boi fala, só um outro boi. Para entender o que o cachorro diz através de uma latida, você precisava ser cachorro também. Mas a verdade é a seguinte, a gente não consegue entender a linguagem de Deus porque eu não sou Deus, você não é Deus. Aí o que Deus faz? Em um esforço extraordinário, ele adapta a vontade divina à linguagem humana para que esse ser humano, eu e você, tenhamos a compreensão do projeto extraordinário que ele tem reservado para a nossa vida. É querer salvar demais o ser humano, fazer todo esse processo de adaptação para que tenhamos a chance de compreender esse pouquinho extraordinário sobre Deus que está na Bíblia, mas que já é tão poderoso que é suficiente para nos salvar. E sabe de uma coisa? A Bíblia ela tem muita utilidade. Não é só isso daí que você aprendeu a partir da perspectiva de Paulo na carta a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Não é só isso não, ensinar, educar, redaguir, não é só isso. Se você for dar uma olhadinha, por exemplo, no segundo texto citado pela lição, que é Deuteronômio capítulo 32, verso 46 e 47, o 47 em especial diz que a Bíblia não é vã. Por que ela não é vã? Porque o trabalho que ela realiza, ele traz uma perspectiva para a vida em termos de prolongar a vida. A palavra de Deus não é vã porque ela produz algum tipo de efeito. Nunca é vão você pregar para alguém, por mais resistente que esse alguém pareça ser. A semente está lá, irmão. Não sou eu que dou o crescimento, não é você que dá o crescimento. Nós somos semeadores. Nós lançamos a semente e quem dá o processo de germinação e de crescimento, esse processo de fato é o Espírito Santo. Apenas lance a semente, porque o lançar nunca será em vão. Então, não se preocupe com o resultado, apenas lance a semente. Você está desanimado para pregar para o teu pai, porque teu pai não se converte, para o teu primo, porque teu primo não se converte, para o teu amigo, que teu amigo não se converte. Para de se preocupar com a conversão deles. Apenas se preocupe em lançar a semente. A conversão é algo que pertence à ação do Espírito Santo, já não é com a gente. Nossa preocupação é lançar a semente. E o que você faz não é vão. Ok? Uma outra coisa, a perspectiva colocada pelo texto é que a palavra de Deus prolonga a vida. Prolonga não só a vida nesta terra, quando a gente segue os princípios propostos por Deus, mas prolonga a vida no sentido de que temos a perspectiva não mais simplesmente dessa terra, mas da vida eterna que as Escrituras nos colocam em termos de perspectiva para o futuro. Quando Jesus voltar nas nuvens do céu com poder e grande glória, nós teremos vida e vida eterna. Então, nunca é vã a pregação da palavra de Deus. Pregue em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Vamos orar?
Pai eterno, ajuda-nos a perseverar na pregação da Tua palavra, em nome de Jesus.